Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Meu nome é João Blanco, questão da presença dos ilustres Miguel Rocha, João Gil e Rodrigo Canhoto. Muitos temas para serem abordados neste episódio. O mais importante de todos é que este belo projeto, esta casa, para muitos, inclusive para o Gil, visto que lhe deu um emprego, faz-se e completa 5 anos. Estou à espera do pagamento. 5 anos de existência, este podcast. Começámos dia 8 de abril de 2020, pico de pandemia. E pico da adolescência. Pico da adolescência também. É um exercício muito engraçado ir ouvir o primeiro episódio. Não é? Engraçado ou doloroso? É muito doloroso. Para quem gostava de fazer um arquivo histórico, olha, em primeiro lugar era uma versão melhor do podcast, visto que o Gil não estava. Em segundo... Obrigado. Em segundo, o tema é Benfica, portanto o Rodrigo certamente gostaria... Não, lembras-te da primeira frase que eu digo? Sim. Olá, meu nome é Rodrigo Canhoto. Não, calma, sério. Não, primeiro disse, sejam bem-vindos ao podcast Spanenka, alguma coisa do género. Daqui fala o benfiquista, Rodrigo Canhoto. Esta é a voz do benfiquista. Esta é a voz do benfiquista, Rodrigo Canhoto. Uma coisa do género. Portanto, 5 anos de o Spanenka, 2 de 78, 2 anos desde que também fizemos o rebranding. Portanto, estamos em festa, já mas estamos, a nível já de projeto. estamos a recordar. Trago também a minha primeira visita aqui ao podcast, que foi num 3-0 frente ao Barcelona, aquele do Darwin. Foi Como convidado, não como membro do painel. Porque o Canhoto ainda estava à procura do seu lugar. Exatamente. E outra coisa a assinalar é que antes de eu me juntar ao Spanenka, definitivamente o Benfica não tinha qualquer título desde a existência do projeto, e desde que eu me juntei já são 2. Acho que há uma decisão a tomar. Há uma decisão. Bem, Gil, estamos aqui com cortes, sabes que a crise não está fácil para ninguém. A inflação. Portanto, malta, antes de abordarmos aqui futbolisticamente um bocadinho melhor, e também, já agora, na pergunta que eu te fizer, Rodrigo, podes dar assim uma pincelada naquilo que temos aqui na mesa, não é? Mas o que eu vos quero perguntar é o vosso momento favorito associado ao projeto. Pode ser de podcast ou não. Podem achar que isto não vale de nada e não estão contentes com nada. Portanto, Canhoto, queria te perguntar o teu momento favorito. Se calhar foi o momento em que deixaste de estar nele e depois voltaste, mas se calhar a ida foi mais prazerosa, não sei. Mas apanhei-vos assim desarmados de propósito, só para perceber qual é que é a primeira coisa que vos vem à cabeça. Portanto, Rodrigo, força. Pode ser marcar um sacotinho de rãs. Não, eu tenho 3 momentos. Foi de facto quando saí e ia acompanhando o projeto ao longe e ver o projeto a crescer, não é? Meio que pai ausente, mas ver que o... Foste comprar leite, não acredito. via o filho a crescer e era bonito, e depois o regresso também foi ótimo. Depois a ação de solidariedade com o Casa Pia, acho que foi também um momento marcante, porque de facto isto não é apenas, obviamente que é um projeto de futebol, mas o futebol não é só correr atrás de uma bola como muitos pintam. E de facto o futebol consegue oferecer coisas muito bonitas. Eu não estive diretamente ligado a isso, mas ver o 78... Até agora 2 momentos em que tu não participaste, mas podes continuar. Eu estava na minha saída e no meu regresso. Mas esse momento, e por fim, eu vou dizer, e porque participei nele, o gravar com o Tarantini. Acho que gravar com um protagonista do desporto, e que eu, não é, vi durante anos e anos a jogar no Rio Ave, e perceber que um jogador doutor, não é? O doutor jogador, foi super interessante. Foi um episódio que depois até falamos sobre isso em off, que tive pena de não ter espremido mais. O episódio acaba assim um bocado repentinamente, apenas 30 minutos, podia ter dado um bocadinho mais de sumo, mas acho que estes são assim os meus momentos favoritos. Bem, Gil, calma. Acho que não leves a mal se começar pelos fundadores, não é? Claro. Hoje eu vou-te picar, mas tenho créditos para isso. Rocha. Eu
estava aqui a pensar e se calhar vou dizer 2 momentos preferidos de projeto e um de podcast. De projeto, a ida à Taça da Liga. Foi Alguma vez assim. em particular? Tu foste mais com uma ou não? Não, só fui, Só eu, foste fui a uma na foi que o Porto ganhou? Final Four, que o Porto ganhou. Pois. Final Four, Porto, Sporting, foto com o Otávio. Aroca e Estoril, se não me engano. Sporting joga com o Estoril, Aroca joga com o Porto. Não, Sporting Não, o Estoril é o ano passado com o Benfica. Sporting joga com... Não, Com Braga? Porto joga com o Académico Viseu. Verdade, Exatamente. verdade. E o Sporting Sporting é que joga com o Aroca. com o Aroca. Exatamente, é isso mesmo. E a final foi Sporting Académico Porto. Viseu de Jorge Grande Costa. final. Académico Viseu de Jorge Costa. Olha, grande final. O que é que... Eu não estou a insinuar nada, atenção. A final foi Sporting Porto. E foi assim, diria eu, que a primeira vez que o projeto teve uma presença num evento desportivo. Já tínhamos ido à Summit. Não Mas em jogos. Mas em jogos. No ano anterior já não em tínhamos ido. em competições. Em Então estás certo, competições. então estás Acho que já certo. tínhamos ido no ano anterior à Taça da Liga, ou não? Não, esse foi o primeiro ano. Eu tirei Esse foi foto com o primeiro ano. Otávio, que até Exatamente. ficámos Acho que a minha com as streak Taças garrafas. da Liga neste momento está a Porto, Braga, Benfica. Com o dia da Leiria, está top. Já sabes que para o ano então é teu. Ou do Estoril. Também vai lá sempre. O segundo momento de projeto diria que foi o rebranding, e portanto também aqui assinalar os 2 anos, porque realmente foi um agregar de projetos que nós já tínhamos planeado no passado, mas ainda não tínhamos encontrado a forma perfeita de os reunir, e portanto isso também elevou o Spanenka a outro patamar. E muitas reuniões foram feitas nesta mesma mesa para chegar a essa resposta. Não é? E jantares de pizza. E jantares. Exatamente. E em termos de podcast, diria que foi a primeira vez que gravámos presencialmente, não neste estúdio, mas porque era uma coisa que nós nos queixávamos muito, e realmente que o gravar à distância tinha as suas complicações, não só em termos de edição mais contigo, mas também qualidade de áudios, etc. E muitas vezes... Olha que por acaso gravámos presencialmente dá mais trabalho. Mas sim, é pá, tem outra. E a questão dos convidados também, ter, por exemplo, o Rui Miguel Tovar presencialmente, foi um grande passo, diria eu, ele que depois também já veio aqui a este espaço, e portanto eu acho que isso foi um passo também que, se calhar um passo atrás para dar 2 à frente. Sim. Foi uma grande ajuda numa profissionalização, digamos assim, do podcast. No step up. Gil. Então não eras tu? Não, mas eu, entretanto, eu Mudaste de opinião? Fica com miúdo. moderei-me. É o campeonato dos Bem. Schmidt. Vi um bocadinho ao centro e moderei-me. Bem, não Diz lá, querendo... olha, em primeiro lugar vais falar do episódio com o Ares Gouveia aqui, ou não? Pá, estava na dúvida se falava disso. Já que tu puxaste, eu vou falar disso. Foi no episódio em que o Benfica foi campeão. Olha, e se não me engano, desculpa interromper-te e prometo que é a última vez que eu faço. Que é, Duvido. se não me engano, acho que o Ares foi a primeira pessoa com quem gravámos presencialmente aqui. Se não foi a primeira, acho que foi das Não, primeiras. acho que Não, não, eu, acho olha que que eu não. acho que sim. Quer dizer, se calhar foi porque lembras Acho que nós que sim. gravámos virados para Exato. aquele lado Nós até gravámos ali, ainda não e nós tínhamos estávamos bem meio a ver. ainda Pois é, tínhamos se bem um calhar- cenário definido. Se calhar tens certo? razão. se Eu calhar acho que tens foi o razão. Ares. E tu não estavas cá. Ainda não estava. Por isso, E o se Ares calhar chegou foi. cá e deu stickers a toda a gente, não é? Exato. Tal como eu hoje. Deu-me um póster, ainda hoje lhe estou agradecido, ainda está lá no meu quarto, exposto. Pá, o Aires é uma pessoa que eu gosto muito, falo muito bem com ele. E pá, esse episódio foi bom porque ele é uma enciclopédia também de história, especialmente do Benfica, não é? A história futebolística do Benfica, tem uma experiência enorme em Aways e pronto, e isso tudo. Por isso foi um episódio muito bom de comemoração do campeonato do Benfica. O outro episódio também que me marcou foi o primeiro que eu gravei, foi não esse do Barcelona 3-0, mas um episódio que gravei com Márcio Madeira, se não me engano, online em Óbidos. Gravámos os dois em Óbidos. Estávamos os dois em Óbidos. Exatamente, em que se destaca aquela frase do futebol é o segundo. Exatamente. Futebol não é o momento, futebol É o segundo, exatamente. Eu estava nesse. Não. Não está. Mas eu lembro bem disso. Não, fui eu, o Gil e o Rocha. Sim. Mas eu vi O que não Gil, ou sei. seja, Foi o Gil primeiro que eu gravei. Nós ainda temos um ano de podcast, não me engano, que sou eu, o Rocha e tu. Pronto, Uhum. não parecias num episódio Sim. ou outro esporadicamente. Acho que depois Sim. foi isto. Pá, eu vou escolher o terceiro momento. Olha, e já agora só confirmar que foi mesmo com o Ares O Gouveia. primeiro.
O primeiro foi no dia 29 de maio de 2023. Foi consumado o campeonato do Sim, Benfica. sim, foi. Foi na Benfica, ressaca do destaques campeonato. da Liga e cultura futebolística. Sim, o Acho traz sempre essa parte da cultura futebolística. Exatamente. E finalmente a ida à Taça da Liga ao Porto há 2 anos, não fui na última com vocês. E dessa ida à Taça da Liga eu destaco a entrevista a Betinho Pimparel. Bettini. Exatamente, Que deu origem também a uns episódios da Casta de 78 exatamente. que ficaram por aí. Uns que 3 eu, ou 4. que eu era para ter ido fazer e depois sim. nunca, Porque é ele nunca que me diz a chamaram, Casta né? de 83, não é o vídeo de Pois, Casta não, de É o 83? Ronaldo, isso é o Ronaldo. Não, é o Ronaldo Sim, que diz, mas é um mas com o vídeo Beto. Com o Beto. Sim, Pá, sim. e não me hei de esquecer que no final já da entrevista eu cheguei ao pé dele, estava a cumprimentá-lo para irmos embora. Ó Beto, ainda não ultrapassei aquela final da Liga Europa. Ele, deixa lá isso. Pronto, e é isto. Certo. Olha, pá, eu tenho muitos momentos. Eu acho que a beleza, isto se calhar vai passar um bocado de flor, mas eu acho que a beleza do projeto já tem tanto tempo, já tem tanta gente também. Acho que é uma coisa que nos diferencia, é sermos muitos. E se calhar, em vez de estarem 2, 3 pessoas sobrecarregadas, dá para ir explorando as mais diversas formas de conteúdo de muita forma diferente. Portanto, o Lucas aventurou-se no YouTube de um formato diferente ainda este mês. O Rodrigo está para fazê-lo para aí desde janeiro. Ainda estou à espera que a apresentação de PowerPoint que eles nos fez em janeiro se concretize. Portanto, dá tanto para o Lucas e o Rodrigo fazerem isso, como para o João, o Pinto, fazer coisas muito engraçadas no Substack também, e por aí fora. Estou a dar exemplos. Se eu fosse dizer o nome de toda a gente, nunca mais saí daqui. O grupo dos 68 tem 18 pessoas. Não vou dizer que estão todas tão ativas quanto... igualmente umas entre as outras. É mas para tem- ti, João Pinheiro. Sim, exatamente. Mas tem 18 pessoas. Portanto, e esta parte bonita de já ter tanto tempo e tanta gente é que também eu acho que se começa a apreciar a beleza das pequenas coisas do dia a dia. Portanto, eu quando um post no Instagram, sei lá, está a bater bem e se calhar não houve grande memória coletiva por trás, a memória foi arranjar fotos, abrir o Photoshop, publicar, uma pessoa gosta e depois ver as reações. E vocês sabem que eu gosto de valorar muito estes pequenos momentos, como eu ainda há coisa de 2, 3 semanas mandei para o grupo do 78, sei lá, no Monday Motivation, alguém que não tem minimamente nada a ver com o projeto, que não conhece ninguém do projeto, um gajo random a dizer, pá, segundas já não são segundas sem o Monday Motivation. Um gajo a dizer que tem a playlist de 68 na rotação há imenso tempo e a vir-nos dizer isso, elogios esporádicos a trabalho. Eu acho que isso é muito bonito. No entanto, quando sai a minha foto a celebrar a Gabriel Magalhães, perdemos 9 seguidores. E bem, que é para não te armares à engraçadinho para ganhares o troféu que está à tua frente. Está bem? E que eu repito que não vou tocar nele, que é para não dar azar em futuras edições. Eu não fui vencedor, claramente. Mas pegando em momentos em específico, eu gostei muito da primeira Thinking Football. Gostei muito da primeira. Também gostei da segunda, onde fomos nesse caso com o Zé e com o Gil. Acho que se criou ali uma dinâmica engraçada. Acho que toda aquela rotina, ir ao Porto, ficar lá, obviamente durante o dia é muito trabalho, mas à noite também dá para descontrair mais um bocado. Acho que é muito engraçado. Acho que lá está, o Rocha também destacou e também achei engraçado aqui o valorizar as pequenas coisas relativamente ao podcast, o gravar presencialmente, o ter um espaço, o poder receber as pessoas aqui. Acho que é muito interessante e para além disso é o alimentar aqui de uma ideia, não vou dizer de um sonho, mas pelo menos de um ideal que nasceu com 3 putos de 16 anos aborrecidos na pandemia. Eu acho que isso é muito engraçado, ver uma coisa dessas a crescer. Sei lá, nós até há, vou tentar ser o mais específico possível, até há aqui 4, 5, 6 meses, o nosso Instagram de 68 já tinha as mesmas ideias, o mesmo design, o mesmo padrão, já para aí há um ano. Mas não batia. Se chegássemos a 30 likes por post já era incrível. Agora temos posts a bater 40 mil likes no Instagram, é uma coisa absurda. O Twitter nesse aspecto desenvolveu-se até muito mais rapidamente e precocemente. Agora está-se estagnado. O Instagram já passou o Twitter em coisa de meses. Portanto, O TikTok ontem quase cresceu 100 seguidores. pronto, Mas muito sem bem. seguidores. Obrigado, Zé. Estás top. É verdade. E pá, é apreciar essas pequenas coisas. E quero fechar isto porque a malta quer ouvir-nos a falar de bola, mas agradecer mais uma vez à malta que está desse lado. 5 anos já dá para ter um público fixe, já dá para ter muitas histórias para contar. Pá, e que venham mais 5 e mais 10 e mais 20. E agora ia começar a cantar Seca Afonso, não é? Mas pronto. Bem, para libertar aqui o meu coração, visto que estamos a gravar isto. Deixa o homem falar do seu prémio. Pá. Não. Então, mas Não, nem era isso. Eu quero dizer, vamos começar pelo líder. Há tanto tempo que não começamos a falar. É verdade, é verdade. Mas é já, foi agora. Por amor de Mas não Deus. queres falar primeiro Não, da porque... conquista? Então, pensava Não. que tu ias mencionar isso. Mas tudo bem, vá, seguimos.
Visto que são 11h47 do dia 7 de Abril e nós até viemos aqui gravar à noite, que é para o episódio sair a tempo e horas no dia de aniversário, dia 8, estamos a gravar na ressaca de um empate do Sporting e o que eu tenho a dizer é muito simples, que é o Sporting não tem um treinador para lutar pelo título. Não começamos pelo primeiro classificado, não há Eu não palavras. acho isto normal. Posso? Obrigado. O Rocha chegou aqui e a primeira coisa que disse foi: pá, estás preparado para levar com aqueles dois hoje? Estás preparado? Enquanto eles ainda não tinham chegado, visto que são eles sempre que atrasam os episódios. Ah, sim. Isto é. Não tem Já estava ali, ainda estava o jogo a dar. Fora. Também eu. Continuando. O Sport não tem treinador para lutar pelo título. E se formos a ver, em condições normais da época do Sporting, na totalidade, até o percurso natural, é o Benfica ganhar. Pá, e deixem-me acabar antes de vocês começarem a dizer que eu estou a chorar, pá, que eu tenho motivos para estar com esta opinião. Em primeiro lugar, o Sporting não tem um treinador preparado para lutar pelo título. O Sporting foi buscar um treinador em crescimento. A época do Sporting em novembro, que acho que é quando o Mourinho sai, não pedia um treinador em crescimento, pedia um treinador feito. Pedia um treinador pragmático, que estivesse habituado a este tipo de lutas, e depois em maio, logo se via se fazia sentido a continuidade ao projeto ou não. O Rui Borges não é esse gajo. Não é. O Sporting já perdeu muitos pontos Perdeu 8 nos últimos 10 jogos. por erros de gestão do Rui Borges. E já tinha perdido com o João Pereira. Certo, mas lá está. O João Pereira Esse foi é um o erro erro de casting. capital. Pronto. Para O mim. João Pereira é o erro de casting mais capital, concordo plenamente. O Rui Borges chegou numa situação difícil, com muitas condicionantes, e já lá vou, começando logo pelas lesões, mas acho que já temos uma amostra suficientemente grande, com isso é lesões, com menos ausências, para perceber aquele que é Rui Borges. E neste momento não é um treinador preparado para ser campeão. Peço desculpa, mas não é. Nesse aspecto, Bruno Lage, que enfim, é um treinador que é criticado por que 80% dos adeptos do Benfica, está mais preparado, em primeiro lugar, porque já o foi, em segundo, por toda a resposta que se deu até depois da derrota com o Casa Pia. O Benfica não perde nenhum ponto para o campeonato desde aí. Acho que não estou a dizer mentira nenhuma. Certo. Portanto, deu-se uma resposta importante. Mas já está, eu acho que a ordem natural das coisas após a saída de Ruben Amorim, evidentemente, seria sempre o Sporting não ser campeão, em primeiro lugar, pelas decisões que o próprio Sporting tomou, entre João Pereira, entre um fraco mercado de janeiro, entre a escolha por Rui Borges, primeiro. O que acontece no mercado de janeiro? É Biel, Rui Silva. Sim. Pronto, o Rui Silva é capital. Certo? E o Biel, que tem aqui 20 minutos de jogo de janeiro. Estou a exagerar, mas tem pouco. Portanto, desde as coisas do Sporting, desde lesões do Sporting, desde o facto do Benfica, por mérito esportivo nos últimos 4, 5 anos, ter feito sempre campanhas europeias bastante boas, tem sempre um orçamento muito maior, que permite ao Benfica ter um segundo e um terceiro plantel, quase. Eu estava a dizer isto, o Rodrigo disse que eu estava a dizer isto no grupo do Palmeirense, quase que a tirar a toalha ao chão, ainda antes do jogo de hoje. Pá, e a realidade do Benfica, se não jogar o Di Maria e o Arthur Koglu, joga, já dizia o Jorge Jesus, joga o Manel. Pá, ao Sheldrup, ao Bruma, que com jeitinho, se calhar os dois, há um mês eram titulares no Sporting com os condicionantes que o Sporting tinha, não é? E pronto, acho que é aqui que o Sporting perde o campeonato, muito sinceramente, porque não estou a ver o Sporting a ir ganhar à Luz, não estou a ver o Benfica a perder pontos, talvez em Guimarães só. E acho que até o que manteve o Sporting tanto tempo na luta é o facto do Sporting ter destacadamente o melhor jogador do campeonato. Okay? Pois é, Atenção. na Moreira. Está bem, o Estoril, ok. Estoril que perde até com o Porto. Com o Porto. Sim, que já lá vou também, mas com o Porto. Acho que o Sporting ainda um bocadinho perdeu o campeonato, porque se o Rui Borges ganhou o Benfica na primeira volta, acho que foi muito devido a um efeito de chicotada psicológica. O Sporting precisava de um treinador qualquer naquele momento. Naquela semana, o Sporting precisava de um treinador. Tudo menos João Pereira. Tudo menos João Pereira, exatamente. Epá, eu acho que podia ir para lá o Luís Vidigal. O Sporting acho que ganhava. Mas é pelo efeito psicológico, não é por um efeito de trabalho. O Rui Borges não teve trabalho, teve 3 dias de trabalho até ao jogo com o Benfica. E acho que isso não vai acontecer agora. Acho que o Sporting já perdeu demasiados pontos e acho que devia ter ido buscar um treinador feito e não em crescimento. Agora, se me perguntarem se faz sentido manter o Rui Borges para o próximo ano, depende. A direção vê-o como uma figura central de projeto. Então sim, faz sentido. Mas a questão é que vai estar marcado por um campeonato perdido. Pela forma que é. E acho que vai ser complicado. E é isso que eu tenho a dizer. Rocha. Sobre o Sporting, Sobre o né? Sporting ainda. Mas desculpa, e muitas oportunidades falhadas na segunda parte, que também ninguém sobrevive. Eu acho que a sorte do Sporting até agora foi tendo em conta
a fase da época que teve com muitas lesões, especialmente o Pote, que acaba por ser um jogador fulcral nesta equipa do Sporting. O que o salvou foi Gyökeres. Gyökeres realmente tem uma capacidade que mais nenhum outro jogador em Portugal tem há 10 anos, tranquilamente. Que é a capacidade de carregar uma equipa sozinho, mudar um jogo, e que dá pontos ao Sporting de uma forma que fez com que o Sporting se fosse aguentando na luta pelo campeonato. E realmente, se não tivesse sido isso, o Sporting, na minha opinião, já teria arredado o título há muito tempo, porque realmente as perdas de pontos com João Pereira foram determinantes. Com Rui Borges houve ali uma esperançazinha no início que se calhar até ia dar alguma coisa, mas rapidamente se percebeu que não é que ele fosse o que demonstra ser agora, mas que pelo menos não era nada de extraordinário. E portanto essa esperança esmoreceu um pouco. E o Benfica realmente é quem tem o treinador há mais tempo, tem uma maior estabilidade. Como estavas a dizer, e eu concordo plenamente, é o que tem mais plantel. Para além do 11 inicial com qualidade, tem um banco com qualidade. E isto, ou seja, o Benfica tem 2 lesões graves em finais de janeiro e inícios de fevereiro, que são Baia e Manu Silva, e não se nota sequer o efeito disso Claro. E o Di no Maria. campeonato do Benfica. O Manu Silva, nota-se um bocado. o Manu principalmente por ter tido muitos poucos jogos e portanto Sim, estou a falar de Manu. não era por aí que... Sim, mas o Bala está, eu acho que não desequilibra a equipa. Ou seja, não, Não, porque teve não tens ainda- lateral direito. Não teve ainda grandes impactos. Sim. Agora vamos ver sem o resultados, Tomás. Agora sem o Tomás, se ele realmente ficar de fora, pode ser que aconteça alguma coisa. Sim. Mas a substituição do Tomás acho que quase não fez diferença ao Benfica, pelo menos em termos de resultados. Se calhar vocês reparam no jogo jogado, mas acho que em termos de resultado não teve impacto. Claro que sim, claro Até que sim. porque desde aí, há alguns jogos São jogadores com características completamente diferentes, claro. Desde aí, desde essas Sim, o Tomás lesões, tem cérebro, há pá, algum não. jogo para o campeonato onde o Benfica arranca os pontos a ferros? Desde quando? Desde as lesões? Eu não me lembro. Agora o Farense é um bocado. ou menos. Mas o Benfica sempre esteve a ganhar. Sim. Sim. Foi tremido. Eu percebo a forma. Mas o resultado, o Benfica sempre esteve a Aquele ganhar. jogo com o Gil Vicente, até acho eu. Gil Vicente ganhou Rio Ave. 3-0. Não, foi o Rio Ave. Foi Mais que... uma vez, o Benfica não, sempre esteve a empatou, ganhar. deixou-se empatar. Sim, o Actor com algum marca. O Florentino e depois o Actor Pronto, com algum aí sim marcou. pode ter uma influência direta, porque por acaso quem comete o erro é um jogador da posição do Manu Silva. Foi o próprio Mas Florentino. lá está, mas o Manu tinha quantos jogos pelo Benfica? Sim, mas o Manu até não. Era Pai, quase dois, dois. eram Dois, dois, acho eu. Acho que sim. Acho Portanto, que eram 2. lá está, o Benfica já vinha de uma meia época habituado a jogar sem Manu Silva e portanto não acho que tenha sido por aí. Mas continuando no Sporting, essa falta de profundidade no plantel claramente que fez toda a diferença, mas para além disso uma falta de consistência de alguns jogadores, e no jogo de hoje tenho de falar do Trincão, porque realmente foi uma falta de capacidade de decisão que nós sabemos que ele tem, e por isso é que se reclama um pouco mais dele. Aquele lance então de um 2-1 com o Gyökeres ao lado esquerdo é escandaloso como é que ele ali não solta a bola. Parecia um certo jogador, Gonçalo Borges. O Gonçalo Borges não uma chegava falta- àquela zona do campo. Shhh, eu estou a falar da decisão. Foi realmente uma sequência de jogadas em que ele, lá está, conseguia realmente chegar à posição de remate, muitas vezes a puxar para dentro, simular remate, puxar para dentro, simular remate, puxar para dentro, mas acabava sempre por falhar no último momento, e o Trincão já demonstrou que essa capacidade de decisão é realmente um dos seus pontos fortes, e portanto, falta de consistência dos jogadores mais importantes depois de Gyökeres, e se só com Gyökeres é difícil, quando os outros a seguir a ele também falham, ainda mais complicado fica. O Sporting tem uma primeira parte que se calhar poderia ter matado o jogo de outra forma. O gol anulado ao Gyökeres 3 cm, acho eu. Sim. Pronto, é o que é. Já calhou. Não é por aí. Uma grande desmarcação, uma grande finalização, apesar
de uma forma de defender do central do Braga que eu acho que nunca vi Foi no o Vítor futebol. Gomes. Ele parecia... É que o Braga Tem um consegue Gyökeres à frente. cada vez mais ter centrais piores. Não, mas é que ele tem um Gyökeres à frente. Tem um sueco de 100 kg e de 1,90 m à frente. E ele acha que a coisa mais perigosa que ele pode fazer... Não, é um cruzamento atrasado. Acha que a coisa mais perigosa que pode ser ali é um cruzamento atrasado. Pois é, porque ele está para o centro da área. Pois é. E abre-lhe completamente a baliza. O Pá, é uma central, coisa exatamente, o absurda. Vítor Gomes é quem bate. É uma coisa absurda. Mas Não, pronto. Mas olha que atenção ao lance onde eu percebi. Epá, será que alguém já descobriu como abordar este lance com o Gyökeres, que era uma bola nas costas na segunda parte, portanto no corredor esquerdo do Braga, no direito do Sporting, o Gyökeres cai lá, o Gyökeres ia-se a rodar e eu vejo um gajo do Braga a dar um passo atrás, a deixar o gajo rodar sozinho e não sobre si. E eu fiquei, é lá, descobrir uma fórmula. Não, o Braga acabou o jogo com a dupla de centrais de Niakate e João Ferreira. Yeah. Começou com o Bambu. Com Com o Paulo Oliveira. Bambu e Paulo Oliveira. Mas só para terminar, também ainda na primeira parte o Gyökeres tem aquele lance em que o guarda-redes do Braga tem meio com a cabeça ou com o ombro, não sei bem com o que é que foi. E portanto, acho que fez jogo na primeira parte para poder ter matado o jogo. Não tendo matado, Na segunda também. mas eu acho que deu esperança ao Braga. Sim, o Braga Acho até começa melhor. Essa mudança de parte, lá está, dá outro tipo de alento. Depois também a forma do Rui Borges de abordar o jogo, não ser muito audaz, faz com que o Braga vá ganhando cada vez mais motivação. E o Braga, acho que por si só é uma equipa que costuma ter isso até, de ir atrás do resultado. E o Carlos Carvalhal também é um treinador de puxar por isso. E portanto foi um acumular de circunstâncias que lá está, culminaram com um gol do Braga que não consigo dizer que era super merecido, mas que também não surpreende. Certo, concordo. Gil. Tinhas falado do Sporting? Sim. Ok. Pá, a época do Sporting, obviamente que ainda não está perdido, não é? Olha, digo já aqui Vá, que quem é o favorito ao título, Gil? neste momento o favorito ao título é o Benfica. Posso dizer aqui hoje. Para a semana, se calhar é o Braga. Não Atenção que o Gila, menos de um minuto de completarmos os 5 anos de projeto, oficializou um principal candidato ao título. Exatamente. Mas o campeonato do E Sporting. muitos parabéns a todos. Muitos sei. parabéns. Vá, continua, Gil. Espera aí, agora. Ai, meu Deus. Parece os brindes dos casamentos, é pá. Segue lá isso. Pronto. Dizer que o Sporting já teve o título completamente na mão várias vezes. Aliás, é importante não nos esquecermos que o campeonato começa com o Benfica a 5 pontos do Sporting. Portanto, quando entrou lá está a 5 pontos logo. Depois... Então, não é, pá. O campeonato começa com o Benfica a 5 pontos do Sporting. Então, e começa. Para mim o Schmidt já não devia lá estar, porque começa. Pronto, é por aí, para mim o campeonato começa agora. Pronto, como o Sporting é de 2 pontos. Tá do bem, Benfica. tu percebes o que é que eu estou a dizer? Não estejas a fazer engraçadinho. Pronto, obviamente que o Benfica começa logo 5 pontos atrás por causa disto, troca de treinador para um projeto que já não fazia qualquer sentido, já nós dizíamos há muito tempo que não fazia qualquer sentido, e portanto para mim só é que o Benfica começa a competir. Obviamente que não é literalmente onde o Benfica começa, mas desportivamente é onde o Benfica quer e se apresenta como um candidato ao título. Pronto, acho que deu para perceber. E portanto desde aí o Sporting já teve várias incidências. Se não fosse a saída de Ruben Amorim, Obrigado, Diogo que, Dalot. exatamente, acredito que hoje já teríamos um vencedor do título. Passa pela fase João Pereira, que é uma fase muito má para o Sporting. Acho que foram mais até quase os pontos perdidos do que propriamente os pontos ganhos, o que é crítico para uma equipa que quer ser campeã. E depois entra Rui Borges, que traz aquela chicotada, como tu já disseste, chicotada psicológica logo antes do derby, que ganha, e distancia acho que 6 pontos na altura para o Benfica, qualquer coisa assim. Só sei depois o Benfica chega a estar em vantagem outra vez no Natal, e depois desde aí também não tinha voltado. Por isso o Sporting já teve aqui diversas oportunidades para passar para a frente, já esteve à frente, e para mim está neste momento em segundo lugar por demérito próprio, porque a questão das lesões é verdade que ajuda, mas
não nos podemos esquecer que o Sporting, apesar de estar a ter uma grande razia, ia sempre tendo alguns dos jogadores principais, normalmente um por posição pelo menos. Mas não de Sim, todo. Não, olha o meio campo. O Sporting chegou a Pois, o jogar meio campo é com verdade. meio campo de sub-19, meu. Sem Quer dizer, o Debas Yulman, continua sempre ali a Morita, jogar. Debas, quando o Debast ainda não era médio. sim, era felicíssimo. Chegaram E a o- jogar com João Simões e Felicíssimo. Já João Simões já é diferente. estavam sem Bragança também. Estavam sem foi aposta porque o João Simões se lesiona. Mas antes disso, até já outros médios tinham sido testados. Até nisso Sim, o Rui Borges Rocha demorou a Brito, acertar. o Arraiola, Exatamente. sim. Pronto, é verdade, na linha de meio campo é verdade. Mas vou recuperar uma coisa que tu disseste sobre o Rui Borges. Aí há bocado que achavas que ele não estava pronto para ser treinador, para lutar por um título. E eu concordo plenamente contigo, vê-se perfeitamente numa conferência de imprensa aí há um mês, em que lhe fazem uma pergunta e ele diz: não, eu tenho a certeza que vamos ser campeões, estou completamente certo disso. E depois, umas semanas depois, ele já diz: o quê? Não, nós não somos os principais candidatos, ou uma coisa assim, não somos os principais, não temos a obrigação de ganhar o título. Por isso, até aí um pouco na confusão de comunicação, o Rui Borges não parece estar preparado para lutar pelo título. Depois temos a eterna questão do descer as linhas nas segundas partes, algumas substituições um pouco duvidosas, mas pronto, eu acho que Falta delas. pois, às vezes também. Por isso eu acho que é muito por aí que o Sporting, por demérito próprio, o Benfica também foi facilitando em jogos como com o Casa Pia, jogos com o Braga, que é completamente atípico, perdemos 2-1 ou 3-1, já não me lembro, e depois no jogo a seguir vamos dar 3-0, num jogo muito bem conseguido para a Taça da Liga. Portanto, acho que o Benfica também facilitou um pouco e permitiu que o Sporting se mantivesse na liderança assim durante tanto tempo. Canhoto, sobre o Sporting. Acho que se há, obviamente, Ruben Amorim à cabeça como principal responsável, caso o Sporting não seja campeão nacional, em segundo lugar tem de estar Frederico Varandas. Desde quando é que um treinador de Liga 3, por melhor trabalho que estivesse a fazer, e que não era assim tão espetacular, como sabemos que o João Pereira estava a fazer, tem capacidade para pegar num plantel e ser campeão nacional? Não é? O máximo... Eu acho que isso não é bem argumento, porque também sabemos que o Laje, treinador de segunda liga, chega à meio da época, troca por Rui Vitória em janeiro e é campeão nacional. Mas até E não é a teve segunda. nenhuma- Até a segunda. Ok, a diferença é A que o segunda treinador do Tondela e não do... Mas a do segunda, em Vitória. primeiro lugar, a segunda liga é mais competitiva. Bruno Lage tinha muito mais anos de treinador do que Isso tinha já é João outra Pereira. história. Mas isso é um ponto Tinha estado completamente no de diferente. França já, não era? Tinha experiência, por exemplo, Premier League, exatamente. E de Championship acho que também. Sim, Acho com que Carlos Carvalhal. Sim. E pronto, acho que o grande erro do Sporting está aí, mais do que a contratação de Rui Borges, que acho que faz sentido, fez sentido. Talvez o treinador com o melhor trabalho em Portugal na altura. Arruinou a época com... Quer dizer, arruinou. Né? O Sporting não pode ser campeão. O calendário do Benfica não é fácil, há confronto direto, portanto, isto não está... O campeonato não ficou arrumado hoje. Claro que todas as condicionantes que já falámos daqui, Benfica ter um plantel melhor que o do Sporting, não é? Basta olhar para o banco. O Benfica deu-se só luxo de mandar Schelder para a bancada contra não foi contra o Gil Vicente, exatamente. Portanto, é para vermos o nível de qualidade que existe no plantel do Benfica, que é incomparável em Portugal. Lá está, se calhar as segundas e terceiras linhas de extremos do Benfica ou de avançados interiores seriam titulares no Porto. Depois, obviamente que o Rui Borges tem culpa, apesar de pegar numa fase tremida do Sporting, bastante complicada, com todas as condicionantes que já mencionámos. A gestão de jogos dele roça o medíocre, na minha opinião. Volto a dizer que não percebo como é que o Warder tem tão poucos minutos. Lá está, hoje para mim faria sentido colocá-lo, apostar num jogo mais direto, obrigar os centrais do Braga e a defesa do Braga a não subir tanto, ficarem lá acho atrás. Que nem era tanto por aí, a questão até era mais pragmática. Percebo essa questão e concordo, atenção, mas a questão era o Génio estava completamente roto e ele opta por Maxi e Mateus Reis no mesmo corredor. Sim.
Maxi que já provou mais de uma vez que não é um jogador que possa jogar por dentro, não faz Sim, muito dois sentido. canhotos que nunca aconteceu, não é? Ou seja, vão procurar os dois a linha, não vão Exatamente. procurar os dois Maxi no já movimento se interior. demonstrou N vezes confortável a jogar por dentro. Aquele gol que marca o City é exatamente a exceção à regra, não é? Sim. Sim, ou seja, o Géni obviamente tinha de sair, não é um jogador que está a vir de lesão, não dá para fazer ainda 90 minutos, apesar de ter gostado bastante do jogo que o Géni faz, sempre desequilibrador, talvez dos jogadores que tenham sofrido mais faltas do Sporting. Mas depois é sempre esta questão de recuar linhas, depois muitos erros de distração, não é? Para aí, o primeiro cruzamento que o Braga acerta, não é? Porque de resto era tudo para o Matagal, para o Fosso ou para ninguém. O primeiro cruzamento que o Braga acerta dá gol. O patrão aparece ali no meio do teu mandei do Quaresma, acho eu. Acho que é entre os dois e é ridículo como é que isto acontece numa equipa que quer lutar pelo título. E obviamente as oportunidades falhadas. O Ornichek faz 3 ou 4 defesas de nível altíssimo, mas depois é muito de méritos avançados do Sporting, com um trincão, como o Rocha mencionou, à cabeça. Volto a dizer, não está encerrado o campeonato, nem perto nem de longe. O Benfica tem deslocações complicadíssimas, além de receber o Sporting em casa. O Sporting tem de reagir imediatamente se não quiser perder o comboio, agora com um jogo muito complicado nos Açores, numa equipa que sabemos que o Vasco Matos prioriza o processo defensivo e por isso há de estar com um bloco mais baixo. O Santa Clara que ganhou pontos em Alvalade. Ganhou em Alvalade com João Pereira. E vamos ver depois as transições, como é que o Rui Borges irá lidar, mas a meu ver vai ser um Santa Clara com um bloco bastante compacto, baixo, para impedir aquele que tem sido claramente o salvador do Sporting neste final de campeonato, Vitória Alqueres, que a meu ver voltou ao nível a que estava com Ruben Amorim. Aquilo que eu mais queria dizer era sobre Rui Borges. Ele fez o mais complicado, que foi não dar continuidade àquilo que o Amorim fez. Quando ele depois quando tenta jogar direta, naturalmente, mas depois quando ele tenta passar para o 4-3-3, não é? Dele, apesar do Sporting, era um 4-4-2, 4-4-2, e quando o Sporting, ou seja, o Sporting hoje fartou-se de ir a 4 em muitos momentos, e bem, mas é diferente defender a 5, o Sporting está mais habituado. Sim. E às vezes até com o Morita a baixar para. Sim. Mas acho que é isto que mais me espanta com o coletivo, porque o 11 base do Sporting, não é? Rui Silva, que até melhorou, ou seja, o Amorim não tinha um guarda-redes tão bom. O Amorim usava Kenda, não era? Como ala direito. Sim. Kenda, Quaresma, Diomandé, Inácio, Maxi, num jogo em que a partida possas. Ou Géni, era Géni na altura. Não, não usava, sim, era Géni. Era Géni porque havia Géni. pota à frente, isso é verdade. Yuman, Morita e Óqueras, Trincão. Ou seja, estes 11 do Sporting, obviamente com falhas, mas só agora, Olha, e mesmo só assim, desses 11, atualmente ainda tens 2 gajos lesionados. Só desses 11. o mais importante era Ruben Amorim, Pote e o Morita. Sim. Só atualmente. Sim, Se naturalmente. for ao longo da época. Mas mesmo assim, acho que demorou muito tempo até o Rui Borges colocar novamente esta disposição com o Kenda e o Géni. Ou seja, o Géni hoje voltou a jogar mais à frente porque não há Pote, mas acho que o Kenda e o Géni têm tudo a ganhar vindos de trás com projeção. E acho mesmo, faltou Big Balls em alguns momentos ao Rui Borges. Ok. Gil, começa lá a cantar de galo. O que é que achaste da exibição do Benfica no Dragão? Belotti não marcou. Mas tentou. Não. O que é que achaste da exibição do Benfica no Dragão? Olha, em primeiro lugar, dizer que aparentemente não foi uma exibição espantosa, mas foi uma exibição extremamente inteligente taticamente e uma exibição muito bem conseguida. Portanto, apesar de não ter sido espantosa nos números, foi uma excelente exibição. Porquê? Porque o Benfica tinha claramente uma estratégia montada para este jogo, que era, obviamente, ninguém conta com um golo ao primeiro minuto. mais isso, Frementos. Não, ninguém conta Voltaste a com... interromper o Gil. Exato. Ninguém conta com um golo ao primeiro minuto, mas o que me pareceu que o Benfica já ia fazer, depois nunca saberemos,
era adotar a mesma coisa que fez durante a primeira meia hora, mais ou menos, que é colocar um bloco médio-baixo, não sair na pressão aos centrais do Porto, sair sim numa pressão intermédia, ou seja, quando a bola chegava aos laterais do Porto, aí sim era o gatilho da pressão e o Benfica pressionava um bocadinho mais em cima e a bola voltava a rodar para os centrais e aí o Benfica ficava mais uma vez na expectativa. Portanto, não foi uma pressão muito alta, foi uma pressão, um bloco médio. Depois tinha a situação de colocar muita gente por dentro, o Auschwitz, o Di Maria muito encostado na direita a fechar o Francisco Moura, se não me engano, e do outro lado o Aktürkoğlu também a fechar o João Mário, e depois também com os médios o Auschwitz ligeiramente mais à frente a tapar um bocado a linha de passe, ou para o Mora ou para o Alan Varela. Portanto foi uma estratégia de fechar o meio e quando a bola chegava às alas o Benfica de certa forma dava um bocadinho mais de espaço, mas preocupava sempre em fechar o meio, era o mais importante. Até que se repararmos bem, as oportunidades do Porto nessa primeira meia hora surgem mais do lado até do próprio Tomás Araújo, que estava claramente tocado e que não fez um grande jogo. Pronto, a sua condição física notava-se. Ele já não é um lateral direito de raiz, então estando assim tocado é normal. E depois tendo o Di Maria lá, que apesar de tudo, não sei se a estatística se confirma, mas acho que foi o melhor recuperador do Benfica na primeira parte. O Di Maria, pelo menos lembro-me de 4 ou 5 recuperações dele muito boas de bola. Portanto que eu fiz um tweet com a conta do 78 a dizer Di Maria já contribuiu mais defensivamente que o Florentino. Exato. Pronto, portanto o Benfica, apesar de estar recuado no terreno, estava recuado com um objetivo e com a lição bem estudada. É verdade que não estava a conseguir encaixar passes de transição até mais ou menos aos 25 minutos, meia hora, porque o Porto também estava a pressionar bem e quando perdia a bola fechava bem aquela zona e o Benfica não estava a conseguir sair, mas a partir ali desse momento começa o Benfica a conseguir encaixar melhor transições, com o Pavlidis muito importante, o Aktürkoğlu a conduzir muitas vezes a bola e portanto o Porto tinha o domínio territorial e tinha a posse de bola, o Benfica já tinha um golo, 2 bolas nos ferros e mais pelo menos uma grande defesa do Diogo Costa só na primeira parte, antes do golo. Por isso víamos aqui claramente que o Benfica não dominava, mas tinha as melhores oportunidades de longe. O Porto não tem uma oportunidade de golo na primeira parte. Na primeira parte, sim. O mais próximo foi aquele falhanço do Samu que tenta rematar e não consegue acertar na bola. O Porto não tem um remate à baliza na primeira parte, que são coisas diferentes. Qual é que é a oportunidade? Eu acho que tem a do Samu e tem outra do Rodrigo Moura dentro da área. O Samu não é bem uma oportunidade. Assim, um ponta de lança normal, se calhar dar-lhe uma travadinha, não sei, acertava na bola. É acertar na bola. Pronto. Por isso é uma oportunidade de gol. É uma oportunidade de gol. E atenção, que até essa oportunidade é devido a uma perda de bola estúpida do Florentino. Por isso. Quantas foram perdas de bola do Porto? Pronto, sim, mas essa aí é uma ridícula. Fica um 3-2, acho eu. Pronto, o Benfica é muito competente, marca o segundo golo quando já estava a fazer mercê por isso. Já tinha sido o Pavlidis numa escandalosa ao poste, o Aktürkoğlu também noutra ao poste. Uma do Florentino cabeceia para uma grande defesa do Diogo Costa. Portanto já vinha acumulando oportunidades e o 2-0 era mais que justo ao intervalo, quando se calhar todos esperávamos que o Porto viesse com uma resposta forte e musculada para a segunda parte. Não foi nada disso que aconteceu. Foi o Benfica que continuou a atropelar o Porto, aí ainda mais, na minha opinião, e não deixou o Porto mesmo jogar no início da segunda parte, até ao seu golo, até ao 3-0, que é um grande golo, um grande passo de Di Maria para uma excelente finalização do Pavlidis. Basta um toquezinho, fazendo um hat-trick e pá, penso que... Se o Diogo Costa aquilo acabava... Sim. Pá, e acho que esse golo do Pavlidis é logo 2 recordes, que é desde 1943 que o Benfica não ganhava. Aliás, não havia um hat-trick contra o Porto de fora, penso eu que era assim. Eu tenho a certeza do José Águas. Exatamente, José Águas. E também acho que o Benfica ainda não tinha marcado 3 golos no Estádio do Dragão, era qualquer coisa assim, desde que ele existe. Penso que era qualquer coisa assim. Pronto, portanto, logo dois recordes assim no mesmo golo. Depois o Benfica de certa forma adormece um bocado o jogo, o Porto ainda consegue o 3-1 e depois ao cair do pano, numa altura em que
já toda a gente tinha percebido que não ia dar em nada, que aquele fulgor final do Porto acabou por não se dar. O Benfica acaba por marcar o quarto golo, colocando um ponto final e, na minha opinião, colocando também alguma justiça no marcador, porque foi um amasso tático completo. Certo. Rocha, queres libertar alguma coisa aí do peito? Em termos futebolísticos, acho que não vale muito a pena. Pelo que eu já disse aqui sobre o que ia ser este fim de época do Porto. No entanto, passando alguns aspectos rápidos. Eu acho primeiro que tudo o resultado enganador por uma simples razão. Pega por escasso. Verdade. Pegar por escasso foi a quantidade de golos, de goleadas que o Porto já deu ao Benfica e que ficaram muitas vezes por escassas. E já são 2. A questão é, eu na minha vida já vi muitas. O Porto, Calma, Pedro Guerra. o Porto não teve ovos em muitas épocas e mesmo assim sou a fazer omeletes. Isto não há ovos nem omeletes, nem há fritadeira. Não há Nem não uma há pinguinha luz, de não há óleo. eletricidade na casa. Nem no Não há casa. Não há casa. Não há cidade, não há terreno. É só há 4 golos. E Dá-lhe, Rocha. E portanto, aqui o que fez diferença foi realmente a capacidade que o Porto teve para, em certos momentos, dar o corpo às balas, que foi o que não aconteceu. O Benfica foi uma equipa que, principalmente na primeira parte, enquanto o Porto dominava, saía em contra-ataque, e nos contra-ataques que saía e que deram as 2 bolas ao posto do Benfica e depois o segundo golo, ou tínhamos Noem Pérez a tentar rasteirar o portador da bola, ou tínhamos Eustáquio a sair à queima, ou tínhamos João Mário projetado na direita e sem nunca descer. E portanto era uma combinação de fatores em que não fica fácil, e o Diogo Costa, apesar de fazer milagres, não faz todos. E portanto eu acho que esse aspecto mais emocional, porque em termos futebolísticos eu não posso pedir mais àquela equipa, faltou muita coisa. Daí achar justificada as medidas que o Vilas Boas tomou após o jogo, porque acho que Concordas? faltou esse lado, claro que sim. Isso é até que, do ponto de vista legal, se pode fazer, tipo, de repente não podes ir dormir a casa. Exploração laboral. Não é uma questão de não Tanta podes ir coisa a dormir nível legal que no futebol não se aplica. Acho que Quantos- os jogadores têm 28 dias de férias. Sim, Não, certo, não, certo. e quantos jogadores querem ir a casa no dia anterior a um jogo Sim, sim, sim. e também fazem estágio, portanto a questão não é essa. A questão é, ou respeitas a decisão do treinador / presidente, ou então faz favor, Sim, podes sim, sair do sim. clube. Isso não Deve haver há leis muito por laborais, onde andar. pá. Proteger-se o operariado. Mas falando sobre o Anselmi, eu acho que aqueles 20-25 minutos depois do primeiro golo do Benfica demonstram a minha esperança, que continua viva e inabalável, e reitero aqui tudo o que disse nos episódios anteriores sobre o Anselmi, da sua capacidade e da sua leitura do jogo, apesar da falta de jogadores para dar vida a essas mesmas ideias. O Gil estava a falar que os jogadores do Benfica saltavam à pressão quando a bola caía nos laterais, não sei o quê. Eu ainda assim vi muitas vezes Pavlidis, Di Maria e Arthur Koglu a ficarem os 3 dentro da área do Benfica e a bola já estar quase no meio campo. Vi isso pelo menos em 3 situações diferentes. Viste os 3 lá dentro? Os 3. Estavas atento. E eram em fases em que o Benfica via que estava a conseguir asfixiar o Porto e subia em bloco e bem, mas havia saída de jogo do Porto.
E a partir do momento em que os três últimos jogadores da pressão do Benfica ficavam para trás, o problema é que o Porto não sabe o que fazer depois. Não sabe. E até mesmo nas situações em que tu estavas a descrever que o Benfica só caía a bola nos laterais, o Porto ganhava metros. Ou seja, não era uma troca de bola em que simplesmente esperava pela pressão do adversário. Não. O Porto ganhava metros, a bola muitas vezes caía no lateral, voltava ao central, muitas vezes caía no Alan Varela, e principalmente quando caía no Alan Varela que o Porto ganhava metros. Qual era o problema? Muitas vezes a bola chegava principalmente ao Francisco Moura ou ao João Mário e as tomadas de decisões eram quase todas precipitadas. Fossem bolas longas, fossem bolas para o Samu, em bolas a cortar linhas em passo interior, que o Samu, apesar de não ter estado mal neste jogo em específico, que já ouvia fazer jogos muito piores nesse aspecto, devido à pressão que o Benfica tinha no Rodrigo Moura e no Fábio Vieira, o Samu não conseguia tocar de frente. E portanto, essa precipitação tanto do João Mário como do Francisco é que faziam muitas vezes o Porto perder a bola, porque eu, do que vi do jogo, as vezes em que o Porto conseguia fazer a bola trocar entre os centrais, Alan Varela central contrário, bola no ala, bola no médio interior, voltava ao Alan Varela, voltava a um central se fosse preciso. Quando o Porto tomava as decisões certas e era pragmático, o Porto chegava com perigo à área. Ainda que não conseguisse criar situações de finalização, muito por culpa de decisão nesse último terço, quando o Porto tomava essas decisões certas, chegava à área. E isso é uma grande evolução do que nós já vimos do Porto há uns jogos atrás. E todas as situações em que o Benfica chegou com perigo em contra-ataque à área do Porto, que era a única forma com que o Benfica chegava com perigo na primeira parte, principalmente depois do primeiro golo, foram em precipitações dos jogadores do Porto. Ou seja, uma falta de capacidade de interpretar o que o Anselmi queria que se fizesse. E portanto, isso mantém a minha esperança viva. Acho inadmissível o Porto perder da forma que perde por 3 golos contra o Benfica em 2 jogos seguidos numa época. Eu sei que os benfiquistas, e isso é que é o meu maior problema, ficam todos exaltados com resultados destes, porque eles nem habituados estavam a ganhar, quanto mais a ganhar por 3 golos. E portanto isso é que me faz confusão, e o Porto é um clube que não pode deixar isso acontecer. O Diogo Costa falou e muito bem no fim do jogo, sabe o quanto isso custa como clube, e ele na flash interview deu exatamente isso a entender, que era uma questão de princípio do clube, e mesmo dentro do clube, ele usou essa expressão do que é que se sentia dentro do clube quando acontecia um resultado destes, e vai ser isso que muitos desses jogadores vão ter de interiorizar, e se não conseguirem interiorizar vão ter de sair. Se não for bem, ou seja, por se aperceberem eles próprios de que não têm capacidade para mais, vão ter de ser tomadas decisões sem medos, principalmente por parte do Vilas Boas. Certo. Olha, este jogo irritou-me por mais do que um motivo, e nem é o Benfica não ter perdido pontos. É exatamente isto, e evidentemente sabendo o resultado do Sporting irrita mais, que é num ano em que o Porto nem está no ano 0, o Porto está no ano -2, em que é um Porto absolutamente miserável. Estávamos a falar de segundas linhas há bocado, vamos a ver as segundas linhas do Porto. Os Namaz e Gonçalo. O banco é que eu acho que se nós trocarmos o Martim Fernandes pelo João Mário, o melhor jogador do banco do Porto passa a ser o Zé Pedro. Isso é preocupante. O Zé Pedro devia ser titular. Zé Pedro, pô. Mas Não percebo o Neon não é, Pérez. é horrível. Não percebo o Neon Pérez. É horrível. Então, acho que é no terceiro gol do Acho que até o Benfica. Otávio era Ele melhor. não faz ideia, não tem noção nenhuma posicional onde é que a bola vai cair. Não sabe. Depois a abordagem é Temos ao gol do Eustáquio a Pavlidis. central. E ele ser o mais decente dos 3 assusta. Hoje está aqui o central, ainda eu estava a dizer isso a um amigo meu. Aquilo é a posição do Alan Varela, mas o problema é que se pusesse lá o Alan Varela, não havia ninguém que fizesse o que o Alan Varela faz no meio. E portanto ele quase que prioriza o meio campo àquela posição em específico. Pois, não sei até que ponto, visto que era bacana não sofrer golos. Mas pronto, também acho que nem tenha sido por culpa do Eustáquio os gols que o Benfica sofreu. É muito fraquinho, Depois até num dos lances, num dos únicos lances em que o Porto consegue isolar um jogador
Logo a seguir ao 3-1, epá, o Francisco Moura toma uma decisão absolutamente ridícula. O cruzamento para a área. Não, é que não olhou. Sim. Sim, Ele ele despeja não a bola. roda a cabeça para ver o que é que está a acontecer na área. Ele não faz ideia o que é que está a Sim, acontecer. ele só manda um barrote para Mandou um barrote para absolutamente ninguém. Sabes quem fazia lembrar, Gil? fazer lembrar o bar. Agora. Pronto, portanto, neste tipo de ano, no ano em que o Benfica, pronto, segundo o Gil, começa o campeonato à quarta jornada, ou seja, estamos a falar de um O Benfica. Porto já entrou em campo então. Pois, não sei. Isso é uma excelente questão, por acaso. O Porto entrou em campo ali que entre novembro e dezembro. Boa vista. Ainda está em pré-época. Hoje foi o primeiro jogo a ganhar ao Rio Ave 2-0. Ou seja, estamos a falar de um Porto em ano menos 2. Estamos a falar de um Benfica onde 70% dos benfiquistas não gostam do projeto que tem, não gostam dos intervenientes do projeto que tem, não gostam do treinador, não gostam do presidente, não gostam da forma como está a ser gerido. E ainda assim o Sporting não consegue agarrar um bicampeonato que lhe escapa há 70 anos. 70 anos. Fazer-se um investimento, epá, se calhar mais arriscado a nível financeiro, o que seja, mas fica marcado, porque um clube, epá, é muito giro, o clube financeiramente e tal. Pá, um clube alimenta-se de conquistas, de vitórias. Não estou a dizer que se deve hipotecar o clube para ganhar um campeonato, mas é pá, arriscar. O Varandas faz uma entrevista há um mês e meio a dizer que basicamente o Sporting não tem um fundo ilimitado onde possa ir buscar coisas quando a coisa aperta. Epá, mas qual é que é a escolha? É o Sporting ter mais dinheiro e fazermos não sei quantas Continuarem com os perdões de dívida. Pronto, e Exato. continuamos a ter For assim, resulta. 1001 participações na Champions na próxima década. E títulos? Epá, isso logo se vê. Isto não me interessa, muito sinceramente. Não me interessa. Não me interessa. O processo não vale nada. E eu não estou a dizer que o processo não é importante. O processo é fundamental. Mas o processo não vale nada na organização de um clube se não combinarem títulos. Se não houver nestes momentos do vai ao racha, se não houver coragem. E a realidade, atenção. Tu culpas muito Frederico Varandas, e eu até... Vocês sabem que eu nem morro de amores por ele. O principal culpado desta época tem de ser Ruben Amorim. Sempre. Eu disse que o segundo... Certo. Varandas. E verdade, e aí concordo. E ficou com uma batata quente, Frederico Varandas, muito complicado a desmontar. Mas faltou muita coragem. Faltou muita coragem para ir, sei lá, ir buscar um treinador de gabarito internacional, o que seja. Dizer, amigo, tu nem precisas ficar cá mais do que estes meses se quiseres. Tens aqui este plantel, são campeões nacionais. Neste momento estás a 6 pontos à frente do segundo. Diverte-te. Ganha. E pronto. Pá, a quantidade de gajos que havia para aí com... melhores que o João Pereira eram de certeza, e mais preparados do que o Rui Borges seriam também. Portanto, este jogo do Porto, acima de tudo, irritou-me. E sobre o jogo em si, destacar uma grande exibição de Pavlidis, evidentemente, que deu um volte-face após o virado do ano. Já falámos disso várias vezes aqui. Destacar o grande jogo da Aktürkoğlu, que faz uma exibição bastante consistente, apesar de não marcar. E também elogiar Otamendi, que neste tipo de jogos grandes transforma-se sempre. Ganha duelos como ninguém, lidera como ninguém, vai aos momentos decisivos e marca também. Já em Barcelona tinha sido parecido, apesar do Benfica ter sido eliminado. E acho que a grande figura, isto calhar até é polémico, mas a parte de Pavlidis é a grande figura da reta final do Benfica desta segunda volta é Otamendi. Acho que está a fazer Carreiras. mais constante do que Carreiras. Não, mais constante Mais do que constante, Carreiras. não sei. Não acho. Na segunda Eu volta? acho é que- Não acho. Na segunda Eu volta? acho Não que a acho. segunda Mais volta dele está a constante. ser melhor do que o período todo, que o Carreiras é mais constante, pelo positivo. Só que o Otamendi está-se a ser tão positivo que está-se a superiorizar, talvez, concordo contigo. Pá, mas desde janeiro, pelo menos, eu acho que Pavlidis isolado, não é? Pavlidis com uma importância diferente. Percebo que Carreiras também, mas acho que o Otamendi está no outro patamar. Até pela questão da liderança, que é sempre importante. E pronto. E é isto que eu tenho a dizer sobre este jogo. Pá, um Porto miserável, um Benfica que esteve um bocado a época a meio gás e o Sporting não consegue ir agarrar o campeonato. É isso que me irrita. Rodrigo, para fecharmos. Sobre este jogo, boa análise do Gil, relativamente a algumas coisas que o Rocha foi dizendo. Ganhar metros. Pronto. Estava aqui a pensar, parece uma resposta um bocado rude, mas é verdade. Ou seja, não é rugby, ou seja, rugby manda-se às vezes um bacalhau pode para ser. ganhar. Obviamente, é uma estratégia. Mas na fase em que o Porto está, é o que faz Uma sentido estratégia. fazer. Manda-se um barrote para a frente, ganha-se os metros, pressiona-se lá. A questão é exatamente essa. A questão é não recorrer ao barrote para Não, ganhar é verdade, foi metros. de forma organizada. No rugby também acontece, alguns passos, etc. Só que a questão é, eu acho que o Benfica foi muito inteligente e lá está, já disse aqui N vezes, não gosto de Bruno Lage, não quero que o Bruno Lage
mesmo que seja campeão, não seja treinador do Benfica para a próxima época. Apesar de não há propriamente argumentos se ele for campeão e ganhar a taça para ele não ser treinador para o ano. É com um plantel daqueles, qualquer um é treinador. É esse o Não, argumento. olha o Rui Borges com o do Sporting. Está bem, Mas o condições plantel do diferentes, Benfica- eleições. Olha o Schmidt. Mas o plantel do Benfica, imagina que o Sporting tem todos os jogadores disponíveis, o que não tem, mas imagina que tem. O plantel do Benfica, no seu geral, é melhor. Sim. Eu fui o primeiro Sim, a dizer acho que isso sim. daqui. Já digo isso há muito tempo. E com o E mercado de absurdo inverno, para a realidade portuguesa. claro Absurdo. que sim. É que nem estamos a falar de. Desculpa, é muito Tranquilo. rápido. Nem estamos a falar de talentos, sei lá, que vais buscar a uma América do Sul, o que seja, e se desenvolvem cá e ficam jogadores absurdos. Exemplos: Falcão, Hulk, Rames Rodrigues, são todos jogadores que quando pensamos, absurdos para a realidade portuguesa e a equipa que era. Mas não foram, o Porto não foi buscar os feitos, digamos assim. Sim. O Benfica foi buscar muitos jogadores feitos, ou seja, Di Maria e Otamendi à cabeça nos últimos anos, mas vá, ainda mais recentemente Di Maria. Pronto. Bruma, Belotti, Hector Vamos Koglu. falar de Coxu. Pavlidis, Coxu não está Orsnes, Pavlidis. Coxu, estrelas da Liga Holandesa. Não é O propriamente Coxo tem uma liga- 23 anos, calma. Não, mas é feito. É feito, foi o A melhor jogador da diferença, Liga Holandesa. como ele está a jogar agora e certo, tá bem. como saiu Certo, da certo. Liga Não, Holandesa. não é a mesma coisa. Buscas um talento. Sim, Ainda 18 desenvolver. anos. Olha, por exemplo, Um o Diomandé Prestiani. ou o Mafra. Sim. Apesar do jogador, portanto, Diomandé, já falamos muito de Diomandé, mas é um bom jogador para aquilo que é a realidade portuguesa. É diferente de buscar três dos melhores jogadores da Liga Holandesa. É diferente de buscar de uma das maiores figuras do Galatasaray. Sim. Galatasaray. Mouratoglou. É muito diferente. É diferente conseguires ir ao Braga e buscares o melhor jogador do Braga. É muito diferente. É diferente chegares a janeiro e ires buscar, não sei se era o melhor jogador do Vitória, mas pelo menos um top 2 seria de certeza, e ires buscar um campeão europeu para banco. Que, aliás, e até falámos muito da condição em que o Belotti chegaria, mas até tem-se provado um Tem elemento muito Belotti. fundamental para esta reta final do Sim, Benfica. sim, sim. Portanto, é outro patamar. Olha, já diziam atrasado mental, são outras paradas. Não, É o Tiago Grilo? Não dá, sim. Não dá sequer para comparar. Não dá sequer para comparar. O Jokers, melhor jogador do campeonato de longe. Pá, há 2 anos estava no Coventry. Não há aqui sequer comparação possível. Pronto, ou seja, mas relativamente ao jogo do Dragão, acho que o Benfica fez muito bem, que foi desligou o cérebro ao Porto. Alan Varela tinha marcação ao meio de Cocos, Fábio Vieira, consoante a zona em que estava, tinha muitas vezes Florentina à perna, Carreras, o Mora também tinha sempre alguém a morder-lhe os calcanhares e bem, o António Silva, lá está, apesar de ter alguma dificuldade no início do jogo, mas depois bem nos duelos com o Samu. E o Benfica desligou os cérebros e deixou os jogadores que, do ponto de vista de decisão, são mais limitados, com João Mário e Francisco Moura à cabeça. Não é de Pérez. Pronto, né, também E o foi Francisco cada um Moura relógio. que nem costuma ser, pá. Pois não, o Francisco Moura normalmente é criterioso. Eu acho que o Porto tinha muito mais a ganhar em começar com o Martim Fernandes em vez de João Mário. O Martim Fernandes muito mais perigoso quando entra. Isso tem sempre. Obviamente. E acho que eu vou insistir isto em todos os jogos do Porto em que ele não for titular. Zé Pedro devia ter sido titular. Não sei bem o que dizer. Custa-me fazer elogios ao Lage. Mas há que os fazer muito bem na preparação do jogo. Num jogo em que o Benfica também vinha menos fresco, e por isso gostei desta gestão de o Benfica num bloco, como o Gil mencionou, médio-baixo na primeira parte e depois a pressionar mais em cima na segunda. E pronto, eu concordo com o Gil, acho que a exibição peca por escassa. Apesar de eu achar, e tinha dito isto antes do jogo começar, que tendo em conta as condicionantes, o Benfica tinha de ganhar ao Convém Porto. falares para o microfone, para a malta. Tinha de ganhar ao Porto, e que a deslocação, por exemplo, ao Dom Afonso Henriques vai ser mais complicada do que foi ao Dragão. Ok. Passando para as rubricas, começando pelo facto. Ora, Porto no 4º lugar da Liga. Há 20 anos que os portistas não estavam fora do pódio na segunda volta. Isto aconteceu em 2004-2005, portanto no ano a seguir ao Porto ganhar a Champions, mas já estava sem Mourinho. Porto estava no 4º posto a 4 jornadas do fim. Neste momento estamos a 6, se não me engano. Perceber então como é que o Porto vai reagir. Sendo que o Porto já nem depende só de si para o 3º lugar. Visto já não há um confronto direto entre Porto e Braga. Bem, vou passar para quem? Para o Rocha, momento cultural? Olha, tenho 2. O primeiro um pouco mais egoísta, e para os adeptos do Porto, para irem ver a entrevista do Vilas Boas ao Jornal do Jogo, que foi a sua primeira entrevista depois de ter sido eleito.
para tirarem as suas conclusões. Não quero estar aqui a indoutrinar ninguém, portanto, para se informarem sobre o futuro do projeto do Porto e tirarem as conclusões por si próprios. A segunda, numa vertente um pouco mais nostálgica, falei aqui há pouco do episódio que gravamos com o Rui Miguel Tovar presencialmente, mas vou até recomendar um dos episódios que se calhar me deu mais gozo gravar, que foi precisamente a primeira vez que o Rui Miguel Tovar gravou connosco, foi o melhor 11 de sempre. A nós até, quem sabe e quem nos acompanha, pode haver bastantes takes lá que se calhar nos vamos arrepender. Mas Sabem que isto, quando algum de nós, e espero que aconteça, fazer a vida do futebol, isso vai tudo para não listado. era também o que eu ia dizer. Nós, para quem acompanha já há algum tempo, ou melhor, há bastante tempo, sabe que nós no início, mais do que a atualidade, também tínhamos bastantes episódios assim, sobre temas soltos. Seja melhores equipas de sempre, o melhor 11, gigantes adormecidos. Gigantes adormecidos. Eu lembro muito também de Declarações episódios polémicas. sobre direitos televisivos, por exemplo. Exatamente. Sobre o projeto do City, esse eu acho que está um grande episódio. Sim, Pois está. do Red Bull também já Da Red Bull, E o da Goal Point. exatamente. O da Goal Point. Sim. Mas pronto, queria recomendar esse do Rui Miguel Tovar. Foi a primeira vez que ele veio ao podcast e foi dos episódios que me deu mais gozo de gravar. favorito. Estou... Não. Até podia dizer aqui outro nome. Eu sei qual é o teu. E sabes qual é o meu, não sabes? Há de voltar. Há de voltar. Já gravou aqui também. É verdade, sim senhores. Vou para quem? Queria só dizer que eu disse então, um comentário nesse da semana. episódio que Maradona não entrava top 5 melhores jogadores da história. Sim, Eu acho que fazia um 11 completamente diferente. provavelmente. Pois. Tio, eu quero, não foi? Tio Pavlidis. Bem, eu trago aqui uma frase do Bruno Lage na conferência de imprensa. Ele diz: e veio ao de cima a determinação da nossa equipa em fazer um grande jogo, em ser equipa, em ser família e em ser tropa. Eu trago esta frase porquê? Porque ganhou? Ele está também, agora obviamente, né? O Lage está agora com a mania de falar da tropa. Não sei se o filho foi para o colégio militar, mas Não, agora... ele já disse isto várias vezes. Mas eu achei interessante uma parte que, pelo que se deu no jogo, até foste tu que tentaste provocar há bocado com o Belotti a roubar o golo ao Otamendi. Não foi provocar, foi. Não, mas é que eu nem te corrigi na altura porque queria guardar aqui para o comentário. E a verdade é que se viu claramente que ele não fez isso. Ele deixou a bola entrar totalmente e só quando a bola estava dentro da baliza ele chuta a bola e depois é o primeiro a ter com o Otamendi a apontar e a celebrar com ele. Isto vai Por para isso- criticar o Belotti. Não, mas eu estou a corrigir. Portanto, é dar porque tu- golo. É tão bom moço. Sim, mas o que eu estou a querer dizer é ele deixou a bola entrar e depois foi celebrar com o Otamendi e a apontar para ele, para mostrar que realmente estava ali a honrar o capitão e se calhar realmente a equipa sente-se muito bem uma com a outra, uns com os outros, não é? Estamos a falar de um ponta de lança. Nem percebem nada. Está bem, estamos a falar de um ponta de lança que precisa aumentar o seu número de golos e deixou o capitão marcar e muito bem, na minha opinião. Rodrigo, para terminar. Muito bem, os meus colegas de quarto partilharam quarto em Itália, na época 16-17, e um deles jogou com Giuseppe Rossi, Mauro Zarat, Honda, Sousa e Cristiano Telho. Um deles passou por Portugal, foi mencionado no último episódio com o Tiago Moutinho. Jogou no Milan. E aí, encontraram-se aonde? Milan. Milan? Matias? Matias Fernandes. Eu nem me lembrava que ele tinha passado lá. E faltam um. Matias Fernandes e Gerard Deulofeu. Não fazia ideia que tinham passado juntos. No Milan nem me Juntos lembrava de também não. Matias. O Deulofeu lembrava-me, acho que é empréstimo do Barça na altura. Mas Matias, Eu acho que não foi antes. Ou é antes de Everton. Barça. Ele rodou muito. Mas, sim. Ele rodou bastante. Mas pronto, 16-17 acabaram em 6º lugar na Série A. Aqueles anos em que o Milan andava um bocadinho perdido. Quem jogava já na altura, com 16 anos? Gianluigi Donnarumma. E que saiu até muito bem do Milan. Como se vê. Malta, muito obrigado por terem ouvido o nosso episódio 252. Portanto, estávamos aqui a confirmar. Já saíram, a contar com este, 252 episódios. É o primeiro com troféu. Do Sparenca. Aliás, não, porque o primeiro vídeo aí deve ser a intro, portanto 251. Isto é o 251. Se alguém souber dizer isto em... É isso, em extenso, por extenso. Pá, força. Epá, Vou tentar. mas olha, mas de nós os quatro tinhas mais hipóteses de dizer isto Pois, de estava a forma pensar correta. no- Mas muito obrigado por acompanharem. São 5 anos disto. Já foram 40 anos disto, agora são 5 anos disto.
E pronto, e continuamos aí à procura por mais coisas, à procura por mais conquistas, à procura de mais conteúdo para vos dar, sempre à base da opinião, sempre à base de uma forma de estar e de ser no futebol que gostamos muito de vos trazer, um futebol muito ligado à cultura, um futebol muito ligado à multiplataforma também, e o futebol ligado sobretudo, e apesar de parecer quase que redundante, acreditem que não é, um futebol ligado ao futebol, e isso é importante. Portanto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!